Salve, salve galera, eu sou Maico Rizzi, o apresentador do programa Nazária, mas hoje a gente não vai dar aquele nosso rolê semanal pelas comunidades de Fortaleza. Eu trago novidades. Juntos nós vamos navegar na internet, resgatar a história do movimento feminista e principalmente escutar as demandas de luta de mulheres que participam do projeto Abrace ou são voluntárias do Pequeno Nazareno. Então cuida, tem mulherada nas áreas. A história de luta das mulheres e do feminismo remota a mais de 200 anos, e durante muito tempo consideramos como um marco da historiografia feminista a luta organizada das mulheres por igualdade de direitos durante a Revolução Francesa. Mas hoje, quando abordamos a história do feminismo, precisamos considerar os diversos momentos em que as mulheres, individualmente ou coletivamente, protestaram contra as variadas formas de dominação patriarcal. Então vem comigo que agora a gente vai conhecer melhor essa história. Se liga aí. Na França, as mulheres tiveram direito a voto só em 44, quer dizer, 7 anos depois da conquista do voto no Brasil. Então, assim, em relação a direitos legislativos, assim, políticos, assim, não estava avançado. Agora, a gente teve uma grande referência que fez mexer muito todo o mundo político da França, não só político, mas cívico, que foi Simone de Beauvoir, né? Que aí ela sacudiu mesmo, depois da Segunda Guerra Mundial, assim, as mulheres, para elas irem atrás de seus direitos. E tanto que eu ainda me lembro, ainda criança, a minha mãe, ela não ia para a rua com as sufragetas, mas assim, ela, de uma certa forma, ela sofreu muito desta desigualdade entre homem e mulher, com o homem que controla e a mulher que não tem direito de determinar nem o destino do seu próprio corpo, quando, quase com 40 anos, ela engravidou da minha irmã menor e que o aborto não era permitido na época. E ela lutou muito para que, neste direito ao corpo, as mulheres conquistem, né? E tanto que aí depois, quando eu cresci e que eu me tornei uma jovem mulher lá, eu não senti na pele muito problema sem ser mulher e já tinha sido conquistado bastante coisa. Também a Revolução de 68 fez adiantar bastante as coisas, né? Tem um antes de 68 e o depois. E aí fui jovem depois. Então tem toda uma trajetória que se deu através de conflitos, na verdade. Lá, a guerra para conquistar o direito de voto na Segunda Guerra Mundial e a Revolução de 68. Então, foi deslanchar mais rápido do que aqui, embora tenha tido o direito de votar mais tarde. É importante que quando a gente fala sobre mulheres, Sueli Carneiro, ela já pergunta, né, que tipo de mulheres, né, nós estamos falando, que tipo de mulheres nós estamos pautando. Porque quando a gente fala sobre a história do feminismo, né, o grande rolê era fazer com que as mulheres, né, tivessem os mesmos direitos dos homens. Elas queriam ir para o mercado de trabalho, elas queriam estudar. Só que, paralelo a isso, enquanto essas mulheres brancas estavam pautando por esses direitos, né, as mulheres negras estavam ocupando, né, as cozinhas. Então, enquanto a mulher branca ela luta por trabalho, porque é um ponto que ela coloca que inicia-se essa questão da igualdade com os homens, sendo que as mulheres negras trabalharam desde sempre e esse trabalho não as libertava. Então, diante desse cenário, quando a gente fala sobre o direito das mulheres, né, ou sobre a questão da luta feminista, né, é entender que sim, ele pauta essa luta que é necessária da questão da igualdade, que as mulheres precisam ter os mesmos direitos dos homens, mas também é extremamente importante dizer que uma mulher branca é diferente de uma mulher preta, que uma mulher lésbica, bissexual, transexual, travesti, não binária, é totalmente diferente de uma mulher heterossexual. Que uma mulher que está na favela, ela é diferente de uma mulher que está no lado nobre da cidade. E pensando sobre essas questões, é importante, né, que a gente consiga abrir os espaços para o diálogo, porque esse mesmo feminismo branco, ele tem uma força tão grande, assim como todo o movimento branco, não só o feminismo. Quando a gente fala da cultura branca, da cultura colonial, elas sempre tiveram mais espaços do que a cultura preta, né, do que os pensadores
né, pretos e pretas. Então, diante disso, pensar essa questão do feminismo, pautando essa questão das diferenças, é entender que essa ideia de que ninguém segura a mão de ninguém, solta a mão de ninguém, que todas as mulheres precisam estar unidas, porque o que acontece? Não que essas frases estejam erradas, elas estão certas, mas muitas vezes essas frases são colocadas no intuito de silenciar outras mulheres, do tipo assim, eu, Dani, mulher sapatão, entendeu? De repente vem uma mulher heterossexual, olha para mim achando, desprezando, né, quando percebe que eu estou de mão dadas com a minha companheira. Aí naquele momento, irmão, tipo assim, eu vou chegar para ela e dizer assim, gata, algum problema, né? O que é que está acontecendo? Estou sentindo que tem uma onda torta nesse rolê. Ou se não, vim para essa questão, tipo assim, eu ir lá falar com ela e dizer assim, gente, parem de discutir, mulheres não podem, né? Mulheres precisam estar unidas. Ou seja, eles usam essa frase para silenciar a gente, né? É pedagógico você falar. É pedagógico, ou seja, para você segurar, as pessoas sempre perguntam, Dani, então você não segura a mão de uma mulher branca, de uma mulher que esteja do lado nobre da cidade, de uma mulher heterossexual? Para segurar na minha mão, ela tem que sangrar junto comigo. E para ela sangrar junto comigo, ela tem que entender o que me dói. E para ela entender o que me dói, ela vai ter que me ouvir e reconhecer os seus privilégios. Aí sim, gata, a gente vai estar segurando a mão bonito. Então, não tem como, né, a gente avançar no movimento feminista se a gente se depara com esses bloqueios ainda de conseguir falar sobre nós. O bando Somos Todas Marias é um coletivo de mulheres que atua na cidade de Fortaleza na defesa dos direitos humanos através da arte. O bando utiliza a arte para tratar temas como o direito das mulheres, direitos de crianças e adolescentes, movimento negro, periferia e LGBTQIA+. Para conhecer melhor o bando Somos Todas Marias e conhecer suas atividades, acesse o Instagram @bando Somos Todas Marias. No artigo 5º da Constituição Federal prevê que homens e mulheres são iguais em relação aos direitos e obrigações. Embora esta seja uma importante conquista de imenso valor quando comparamos ao Código de 1916, que dizia que mulheres eram incapazes de realizar diversos atos sem autorização de seus maridos, hoje as pautas ainda são múltiplas, as demandas são urgentes e, ao contrário do que se imagina, a participação juvenil no movimento feminista vem fazendo total diferença. Então se liga aí, tem jovens mulheres de luta nas áreas. É crítico a situação em que vivemos. Esse corpo travesti, esse corpo que nasceu cis, homem cis, e que com o percalço da vida foi se descobrindo, se transformando nessa mulher, essa flor que se desabrocha. E costumo dizer muito de uma questão que não existe uma mulher, né? Mas existem várias formas de ser uma mulher, como a gente vem falando aqui também nesse contexto do movimento feminista contemporâneo, que consegue encontrar vários eixos de formas de ser mulher, né? E para esse corpo travesti, primeiramente, de ser aceito, essa imagem mulher, para uma sociedade é muito difícil ainda, muito complicado, ainda mais para quem mora na periferia. Atualmente eu moro no Grande Bom Jardim, o bairro onde foi assassinada Dandara dos Santos, e tenho amigas próximas que conheceram Dandara, não conheci ela, infelizmente. Caminhar por esses espaços onde a gente vê sangue derramado pela rua, de alguma forma, por um marco desse, é muito ruim. E quem dirá ser chamado pelo nome que a gente escolhe, né? A questão da transição de nome também, que acompanha junto com uma luta, assim, e um dever mínimo que o Estado deveria exercer, né?
Ainda é muito difícil, até para as pessoas se acostumarem, mas isso registrado, até o processo para poder fazer isso é bem difícil. Precisa de certas papeladas, o acesso também é bem complicado, de alguma forma, não tem um direcionamento bom para isso, não tem uma ligação massa, né, realmente, para que isso aconteça. Trago aqui uma lembrança de uma vez, a primeira vez que foi usado meu nome social no posto de saúde, né? Eu já tinha feito um atendimento no posto, e aí a moça de lá que fez o cadastro colocou meu nome já como Stephanie Mendes. E aí eu volto para poder pegar uns exames, e aí quem me atende é um homem. E aí o homem vai, pega meus dados, aí eu não sou retificada ainda, né? Eu estou em processo de transição de nome. E aí o cara pegou meu documento, ainda com o meu nome de homem, né? E aí ele colocou os dados lá. Quando ele imprimiu o exame, saiu Stephanie Mendes. Aí ele parou, olhou para mim, se levantou e saiu da sala. Aí quando ele volta com a coordenadora do posto, perguntando se estava certo o sistema ter colocado meu nome, Stephanie Mendes. Aí eu já criei um caos ali, né? Para poder tentar explicar pro cara, sim, é o meu nome, é esse meu nome, é uma lei, e se você não tratar isso como deve ser, né, existem coisas, uma penalidade aí. E isso, nessa questão da aceitação, é muito difícil, né, de entender esse corpo travesti, de entender esse corpo mulher, como eu já havia citado. Na educação também a gente sofre muito. Esse processo de transição de nome envolve essas questões jurídicas que a maioria das vezes as pessoas que estão nessas bancadas para poder fazer essa mudança de nome não liga para o processo, não está nem aí. E assim como também, por exemplo, uma luta que a gente tem aqui no Ceará, que é o ambulatório transexualizador, que atende hoje uma taxa de 10 travestis. É interessante, de dizer assim, a gente apoia a causa, a gente tenta dar algum apoio relacionado à saúde, porque as travestis, as manas trans, uma questão de corpo, de modificar o corpo, de trazer mais essa figura feminina para si, de ter esse status, de ter esse corpo bélico, acaba usando hormônios de uma forma ilegal, sem nenhum acompanhamento de um médico, né, de um endocrinologista. Aí a gente está nessa luta, né, por esse laboratório transexualizador, e que foi liberado e foi colocado dentro de um hospital mental, né, tratando essa questão do gênero, desse gênero ser uma doença, enfim, de alguma forma. Eu sou a Bárbara, sou educadora social, estou nesse corre aí das periferias desde os meus 12, 13 anos de idade, como arte educadora, né? Antes mesmo de eu saber o que seria arte educação. Eu, como criança, adolescente e mulher, dentro dessas atividades, foi uma experiência agregadora, né? Primeiro, a gente aprende a como se proteger, a como se comportar no meio da rua, né? Porque acaba que eu saí muito cedo para um mundo totalmente desconhecido, para experiências que eu jamais pensei que eu fosse passar, e até mesmo experiências que não teria necessidade de passar, né? Como mulher, dentro dessas situações, é muito fácil a gente estar num ambiente onde a gente está junto com outras mulheres, junto numa galera que já está dentro da luta, que sabe como se portar, sabe como respeitar um ao outro. Outra coisa é a gente estar a caminho desses lugares, né? A caminho da volta desses lugares, a caminho de um sarau ou a volta de um sarau. Então, é dentro dessa perspectiva que eu cresci, mesmo tendo certos privilégios, né? E dentro da luta da cultura, né, tem com certeza, a gente está lutando o tempo todo também dentro desse movimento. Tem o machismo, né? Tem essas questões que são complicadas, e dentro dos relacionamentos, né? A gente está o tempo todo se defendendo, aprendendo manobras para se defender, né, desse mundo com essa masculinidade tóxica, né, desse mundo machista. É muito, muito complicado, mas a gente vai pela arte eu consigo me ressignificar, né? Porque o que acontece é várias situações para colocar a gente para baixo. Junto com esses movimentos, a gente já tem um contato com a rua. Então, né, a gente vai com mais flexibilidade. Não que a gente compreenda de total como funciona, mas a gente já vai com flexibilidade a mais e com preparação a mais para certas situações. Tem muita gente que não entende, que não compreende, né? Que não sabe como lidar, que não sabe como ouvir. E a gente vai se capacitando a partir dessas experiências para poder estar atuando nesse meio de forma que a gente possa transformar, né? E ressignificar certas coisas.
Você sabia que o programa Nazária é uma realização da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno e que o objetivo dele é quebrar o estigma de que as comunidades da nossa cidade são lugares ruins de se morar e resgatar a história dessas comunidades para que seus moradores, em especial a juventude, possa ter orgulho do seu lugar? Para saber mais sobre o programa Nazária e conhecer melhor o Pequeno Nazareno, siga a gente nas redes sociais. Acesse o Instagram @opn_oficial. Jocelino tem 15 anos. Ele vende doces para ajudar a família. Júlia é defensora de direitos humanos. Ela dedica sua vida à luta pelos direitos das crianças e adolescentes que estão nas ruas, como Jocelino. Hoje conquistamos uma grande vitória. Muito obrigada a todos. Júlia comemora as vitórias de Jocelino. Seu primeiro dia de aula no ensino médio, seu primeiro estágio e quando conquistou a casa própria. Ajude Júlia e Jocelino a continuarem na luta pelos direitos de crianças e adolescentes. Seja voluntário, envolva-se, faça uma doação. O mundo muda se você ajuda. Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Acesse www.opequenonazareno.org.br. Para doações, ligue 0800 095 2214. Patrocínio Petrobras, Governo Federal. Durante muito tempo, a sociedade se calou diante das violações sofridas pelas mulheres. Hoje, muita coisa mudou, novas campanhas foram criadas, legislações promulgadas, mas será que todos esses esforços trouxeram êxito na luta pelo direito das mulheres? Será que a sociedade realmente se sensibilizou? Ou ainda podemos usar aquele velho ditado popular que diz: quem cala, consente? Então se liga, agora vai ter papo de mulher, Nazária. Então, Stephanie, quem cala, consente? Com certeza, eu acho que para qualquer forma de agressão, para qualquer forma de preconceito, quem realmente se cala diante de uma situação dessa está ali consentindo, né? Quem cala não consente, não. Quem cala tem 1001 motivos para se calar, né? Às vezes é medo, às vezes é indiferença, mas nunca um consentimento. Quem cala é cúmplice, é culpado do mesmo jeito do que a pessoa que fez a violência. Sem dúvida, em questões de ver a violência acontecer e não agir de nenhuma forma, de alguma forma consente, mas trazendo esse ditado para algumas situações onde o machismo impõe certas coisas a gente, onde a gente passa por um abuso, e acreditar que esse cala consente, às vezes, muitas vezes, a gente não tem força para dizer o não. Eu enxergo como duas vertentes desse quem cala consente também, né? Depende do rolê, né? Eu faço parte da equipe do Pequeno Nazareno, né? Trabalho na infância há muitos anos. Para mim, a fala da Dani me contempla demais, né? Eu tenho uma história de vida bem sui generis, né? Vamos combinar. Porque vai tratar aí de uma questão de identidade que ainda está se construindo, né? Eu cresci menina branca, de classe média, e depois eu saio de casa, vou para a rua, me junto a um movimento punk, porque eu já não aguentava dentro de casa também as imposições de um padrão que eu tinha que seguir, e aí eu comecei a curtir rock e começou a me impedir a ser eu mesma, e eu saio de casa. Já nas periferias, no underground, no subcultura, né? Ser mulher, aí eu montei uma banda punk, e aí, depois disso, eu vou para o movimento social, defender os direitos da criança e adolescente, ser educadora social de rua. Trabalhei na rua muitos anos, ainda atuo com algumas ações com a Pop Rua e estou no Pequeno Nazareno, né? E hoje eu estou atuando, para além do Pequeno Nazareno, dentro do Instituto Cigano do Brasil. Eu sou coordenadora de comunicação do Instituto Cigano do Brasil também e represento muitas vezes as mulheres ciganas. E isso aí é uma situação muito difícil dentro do povo cigano, sabe? Primeiro, militância feminina cigana no Brasil, você vai contar nos dedos. As mulheres ciganas criadas na tradição, elas têm nenhum tipo de militância, nenhum tipo de consciência com relação ao feminismo, né? Dentro da tradição cigana, a mulher é criada para o casamento, né?
desde cedo. E o mais interessante, que a gente precisa também ter muito cuidado, né, é que um olhar externo, endógeno, para dentro da cultura cigana, vai taxá-las de oprimidas, né, pelo machismo, pelo patriarcado e tal. Mas não é assim que elas se sentem, né, porque foram criadas dentro dessa tradição, né, e então as mulheres é resguardar do lar, cuidar da família, dos filhos, né, mas está mudando, né, e dentro do Instituto Cigano do Brasil a gente tem trabalhado essas questões, porque precisa de muita mobilização, de muita capacitação, muito debate com essas mulheres. Dentro da fala, quando você investiga, né, com as mulheres ciganas, demandas, o que elas trazem muito é a questão da saúde, o acesso, né, que é totalmente inviabilizado, muitas não têm nem documentos, então posto de saúde nem pensar, né? Acesso à prevenção, né, ginecológica também não, a educação de jeito nenhum, então são poucas, e elas trabalham em casa, né, na manutenção dos lares, e de pequenos negócios, elas são costureiras, fazem colchas, e os homens vendem, né? Eles são comerciantes daquilo que elas muitas vezes produzem. Mas eu não posso, né? É aquilo que a Dani estava dizendo. Eu não sou uma mulher cigana criada dentro da tradição. Eu sou uma mulher cigana que está resgatando essa ancestralidade. É diferente. Eu não sofro nenhum tipo de preconceito que as mulheres ciganas sofrem. Ao contrário. Eu sou Georgia, estou assistente social hoje no projeto Abrace, né? E só essa minha formação já diz um pouco da minha luta feminista, né? Porque quando eu engravidei a primeira vez, eu tinha acabado de passar no vestibular. E aí o que aconteceu? Eu tive que largar os estudos, porque naquela época, né, ainda hoje muitas mulheres passam por isso. Fui mãe solo, e então era minha obrigação, né, trabalhar e sustentar essa criança. E aí larguei faculdade, larguei tudo, e depois vieram os outros filhos, mais 2, né? São 3 filhos homens. E aí, quando os meninos já estavam ali numa faixa de 12, 13 anos, eu decidi voltar a estudar. E aí voltei a estudar à noite, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, né, para fazer essa faculdade. E apoio nenhum, né, de ninguém, assim, da família mesmo, assim, de familiares mesmo. As pessoas diziam muito, mas tu já tá criando os meninos, já tem teu trabalho. Eu trabalhava no comércio, né? Já tem teu trabalho, tu precisa fazer faculdade, assim, uma mulher já vivida e tal, né? Mas era um desejo meu voltar a estudar, e nessa condição eu também voltei a militar, porque eu também tinha parado até as militâncias, né? No período que eu estava criando os meninos. E aí voltei a militar, e aí entrei no movimento estudantil, né, do serviço social, da ENES, e dentro do movimento estudantil comecei a militar exatamente com as mães, né, por conta de que essas mães não tinham apoio para ir para as aulas e tudo, e toda aquela questão de se sentir culpada, né, porque o patriarcado te deixa muito culpada, né. E aí nesse período eu conheci as mães pela igualdade, né, e comecei a militar no movimento das mães pela igualdade. Eu queria conversar com essas outras mães e descobrir, né, assim, como foi essa situação e tudo. E aí, com o tempo, o meu filho, a gente teve uma conversa, né, uma conversa muito legal e tudo. E aí a gente começou a militar juntos de alguma forma, porque não tem como você ser LGBT no Brasil e não ser militante, porque você milita todos os dias pelo direito de amar, né? Você ser LGBT no Brasil e tá o tempo todo sendo ameaçado de morte, com o seu direito de ir e vir, o tempo todo sendo podado, cancelado, né? Então, essa história de que direitos são iguais, ela é falácia, né? A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento que atua como rede de proteção e atendimento humanizado às mulheres que foram vítimas de violência, possibilitando o acolhimento e o encaminhamento da denúncia de forma ágil e especializada e prestando suporte às mulheres em situação de violência. A casa abriga a Delegacia de Defesa da Mulher, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Ministério Público e Defensoria Pública. O atendimento é 24 horas por dia e por todos os dias da semana. A Casa da Mulher Brasileira fica localizada na Rua Tabuleiro do Norte, com Rua Teles de Souza, no Couto Fernandes, em Fortaleza, ao lado da estação de metrô Couto Fernandes. Para mais informações, ligue 85 3108 2999.
Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Se você curte o nosso programa e gosta do nosso conteúdo, eu sugiro que você conheça outros produtos da instituição O Pequeno Nazareno. É só acessar o site opequenonazareno.org.br, projetoabrace.com.br, e lá você vai encontrar as reprises do programa Nazárea, também vai ter as reprises do programa de rádio Prioridade Absoluta, mais informações das ações do Projeto Abrace e link das nossas redes sociais. E se você tem alguma crítica ou sugestão para fazer, é só entrar em contato com a gente através do e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Então é isso, galera, o programa especial Direito das Mulheres vai ficando por aqui. E a gente se despede com a mensagem da música 100% Feministas, da MC Carol e da Carol Conká, que diz: desde pequena aprenderam que o silêncio não soluciona, que a revolta vem à tona pois a justiça não funciona. E para toda a sociedade cearense segue nosso apelo: não se cale diante de situações de violência contra as mulheres. Diz que 180 e denuncie. E é isso, um abraço e até o próximo programa Nazárea.